Queridos e amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, a graça e a paz de Deus nosso Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor estejam convosco. Bom, meus irmãos, hoje, sábado e, consequentemente, o último dia do tempo da Epifania. Termina hoje, pois amanhã a liturgia celebra o batismo do Senhor. E encerra-se assim o ciclo deste tempo que celebrou o mistério da encarnação. Com a celebração no domingo do batismo do Senhor, entramos no início do ano civil e, consequentemente, no início deste novo tempo comum, no qual a Igreja vai nos passar toda a doutrina deixada por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós observamos neste tempo que se avizinha e do qual nós temos que fazer efetivamente nosso aprendizado é que Deus enviou o seu Filho, nascido da mulher, para que nos tornássemos seus filhos adotivos. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas, lá no capítulo 4. Esta é a proposta, nos tornarmos filhos de Deus. Nos parece muitas vezes difícil essa missão, mas, como temos dito aqui, ainda não estamos usando o nosso potencial. Este potencial do qual somos dotados desde o nosso batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos, no batismo de Jesus, ocorreu a primeira manifestação da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pois, no momento em que João se dirigia para o rio a fim de fazer o batismo de Jesus, uma voz vinda do alto diz: "Este é meu filho amado, escutai-o." Ao sair da água, uma pomba branca apareceu e pairou sobre a cabeça de Jesus. Naquele momento, o profeta João teve então a visão esclarecida de que aquele sobre quem vires descer o Espírito de Deus sob forma de pomba, é este o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Nas palavras do próprio São João. O sacramento do batismo, então, ganha esta extraordinária notoriedade, pois dele participam as três pessoas naquela oportunidade do batismo: o Filho encarnado, o Espírito Santo, que se manifesta, derramando sobre ele o Espírito de Deus, e o próprio Deus que diz: "Este é meu Filho amado." A Santíssima Trindade, então, se demonstra ali. Este grande mistério da nossa fé. Jesus dali vai para o deserto, passa aqueles 40 dias e começa o trabalho de evangelização. A Igreja nos orienta no conhecimento destas passagens evangélicas para nos instruir a respeito dos sacramentos e da sua importância em nossa vida. Antes de subir ao céu, Jesus nos manda efetivamente ao mundo anunciar o Evangelho e batizar. Quando batizados somos, meus irmãos, recebemos este mandato. O mandato que nos qualifica na condição de anunciadores do Evangelho, embaixadores do Reino. Até no próprio Evangelho, nas próprias cartas apostolares está escrito que somos embaixadores do Reino. Devemos anunciar Jesus Cristo ao mundo. E como nos qualificarmos para isto? Desarmando o nosso espírito das coisas do mundo. Mais uma vez é preciso transcender. Mais uma vez é preciso nos dedicarmos à vida espiritual. Mais uma vez é preciso que concretamente façamos a nossa opção por Cristo.
Escolher Jesus Cristo é escolher o caminho do bem, da justiça e da paz. Escolher Jesus Cristo é concretizarmos em nós a vocação para a qual fomos chamados desde o início. E quando falo de vocação, não estou falando da nossa prática profissional, mas a vocação de filhos adotivos de Deus, conforme o apóstolo nos fala na carta aos Gálatas. É preciso, pois, meus irmãos, que não nos percamos deste grande objetivo de nossa vida. É o que nos dá qualidade acima de toda a obra criada por Deus. Nos torna espirituais. Afora isso, seríamos meras criaturas de Deus, iguais a plantas, animais, minerais. Mas o que nos distingue de todos eles é exatamente o sermos espirituais elevados à condição de filhos de Deus. Ao enriquecermos nossa qualidade com esta qualificação de filhos, nós temos a obrigação do exercício das obras do Pai. Por isso somos os anunciadores do reino. E aí, meus irmãos e irmãs, não tem outro caminho que não seja o exercício pleno da caridade. Pois a fé nos conduz a ela. A esperança nos conduz a ela. A caridade é que desamarra o nosso coração do egoísmo, do orgulho, da presunção, da autossuficiência, da vaidade, da soberba, de todos estes defeitos humanos e dos quais precisamos nos desvencilharmos mesmo para sermos solícitos, para sermos parceiros, para sermos irmãos, para estender a mão ao outro. Este espírito fez aquele moço samaritano que descia de Jerusalém para Jericó descer do cavalo, acudir àquele moço caído na beira da estrada, que tinha sido visto já por um sacerdote e um levita. E nosso Senhor Jesus Cristo, ao citá-lo, pergunta: qual dos três te parece que usou de misericórdia? O que é a misericórdia senão uma qualidade da caridade, do amor? Então, meus irmãos, vamos tomando consciência da nossa necessidade de correspondermos à condição de filhos. Vamos exercitando a misericórdia, exercitando a paciência, exercitando a partilha com aqueles que são menos favorecidos do que nós espiritualmente e que estão na condição de dependentes do nosso auxílio. Aqueles que ainda não evoluíram espiritualmente e que, consequentemente, não se aperceberam também da sua condição de filhos e filhas de Deus. Obscurecidos, muitas vezes, pelas concupiscências da carne, se limitam às coisas humanas e ainda não se aperceberam das coisas de Deus. Nós somos missionários da luz. Devemos anunciar Jesus Cristo ao mundo pelo nosso exemplo, agindo assim com os necessitados que perpassam nossa estrada e que não passam pela nossa vida, e aí eu quero alertar a todos, não passam pela nossa vida por acaso. Passam pela nossa vida porque fazem parte do plano de Deus a nosso respeito. Nós temos uma missão junto a estas pessoas. Por isso devemos perdoar, por isso devemos compreender, por isso devemos ajudar, por isso devemos ser solidários com estes pobres que necessitam do nosso trabalho, do nosso testemunho, do nosso ser filho de Deus. Então, que nós, ao nos apercebermos dos ensinamentos da palavra, a pratiquemos. Não enterremos o nosso tesouro. Não façamos como aquele que recebeu o talento e enterrou, mas que coloquemos para render pelas obras do amor ao próximo. Deus nos abençoe a todos
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz. Que o Senhor nos acompanhe. Que o Senhor oriente nossa vida neste final de semana, para que refaçamos as forças para uma nova jornada de trabalho mais adiante. Deus nos abençoe.